Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. É uma alegria poder entrar na sua casa, te receber aqui no nosso programa. Te lembro todos os dias que você pode participar acompanhando a nossa programação através das redes sociais da emissora e também pode assistir o nosso programa ao vivo através do site www.hittv.com.br www.hittv.com.br. Além disso, eu te espero também no meu Instagram, @jaquestefano, onde você acompanha sempre um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo, do meu dia a dia. É uma maneira da gente interagir e ficar bem pertinho. E enquanto o programa acontece, você pode participar através do WhatsApp, enviando a sua pergunta ou seu comentário sobre os temas abordados aqui. Hoje a gente vai entender sobre os alimentos ultraprocessados e se você tem dúvida, o nosso WhatsApp é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a Caroline Medeiros, que é nutricionista, mestre em promoção da saúde. Tudo bem, Caroline? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, vamos começar do começo entendendo algo que eu sei que parece que é fácil, mas às vezes não é, porque tem as pegadinhas no mercado, né? É verdade. O que são os alimentos ultraprocessados? Eu acho interessante a gente começar essa conversa sabendo de onde veio esse termo. É um nome, é uma palavra grande, né? Eu falo até que parece até palavrão, uma palavra grande. Então, assim, o termo ultraprocessado, ele veio para o Brasil com o professor Dr. Carlos Monteiro e a sua equipe de pesquisa. E eles trouxeram aí por volta do ano de 2014 no nosso Guia Alimentar. Para todo mundo que está assistindo a gente aí, o Guia Alimentar da População Brasileira é um guia onde vai explicar diversas coisas sobre alimentação, sobre café da manhã, almoço, enfim, está disponível, todo mundo pode baixar gratuitamente. E aí ele trouxe esse termo junto com outros dois termos também conhecidos, que são os alimentos in natura e os alimentos processados. E aí, o que seriam os ultraprocessados então? Não tem como eu explicar para vocês o que são ultraprocessados isoladamente, sem antes explicar o que são os alimentos in natura e os processados. Por favor. Vamos lá. Eu vou explicar com exemplos práticos. Eu gosto de usar o exemplo do abacaxi. O alimento in natura é aquele alimento que você vai encontrar no mercado, no hortifruti, no açougue, vindo direto da natureza com pouquíssima alteração. Então, o exemplo do abacaxi. Quando você quer ir no mercado comprar um abacaxi, o que você compra? Um abacaxi. Você procura um abacaxi e você vê o abacaxi. Para chegar na sua casa e você comer, você tem que limpar esse abacaxi, descascar, enfim. E aí, esse é um processo mínimo que esse alimento sofre. Então, in natura, aquele alimento que vem direto da natureza, ou minimamente processado, porque ele passa por um processo mínimo aí. E aí, então, a gente vem para a segunda categoria, que seriam os alimentos processados. E aí, esses alimentos são aqueles alimentos que sofrem algum processo de adição, ou de açúcar, ou de sal, ou de água, para conservar ou para alguma preparação, mas que ainda você vê o alimento in natura em boa parte ali. A exemplo do nosso abacaxi novamente, o abacaxi em calda. Então, você vai encontrar a lata do abacaxi em calda no mercado, no supermercado, e aí lá vai ter, você vai abrir a lata e vai ver o quê? Abacaxi. Mas tem água dentro, junto com açúcar, que é para manter esse conservante, para conservar por mais tempo. E aí vem o grande e temido vilão aí, que são os ultraprocessados. O ultraprocessado é um alimento que ele vai ter aí 5 ou mais ingredientes, tá, dentro, então, ali na composição dele. São alimentos ricos em calorias, baixo em nutrientes e geralmente eles têm muito sal, açúcar, gordura, entre outros conservantes, estabilizantes, para fazer com que esse produto dure na prateleira. Ele também pouquíssimo tem de produto in natura, enfim, de produto vindo da natureza. Lembra do nosso abacaxi? Então, a terceira etapa seria o abacaxi, o suco em pó de abacaxi, que eu gosto de falar que de abacaxi tem só uma lembrança. Nem o cheiro, nem o sabor, nada. Um fundinho, talvez em algum momento lembre um abacaxi, Exato. Né? Se você olhar, geralmente, a embalagem ali, vai estar escrito 0,03% da fruta, por exemplo. Então, seria esse. Lembra que ele vai ter sabor,
pode ter, né, o sabor de algum alimento in natura, pode ter o sabor de fruta, sabor de, não sei, mas não vai ter aquele alimento propriamente dito ali. Outro exemplo para ficar bem claro é o milho. Por exemplo, se você quer comer o milho in natura, geralmente ele vem na espiga. O milho processado seria aquele milho em lata que a gente usa, largamente usado. E o milho ultraprocessado seria o salgadinho de milho. Então ali, temos também o exemplo do frango. Então o frango descascar ali, né? Questão do frango vindo do açougue, depois o frango pode ser empanado, alguma coisa desfiado ou dentro do pacote que já vem, e aí o steak de frango, que também seria o ultraprocessado do frango, que também de frango não tem nada. Vou já voltar nesse assunto que você falou e eu quero agora, nesse momento, aproveitando o que você explicou para nós, falar sobre os rótulos dos produtos que mudaram recentemente. E agora eles mostram, né, a quantidade de açúcar, se tem gordura saturada ou não, de uma maneira um pouco mais fácil. Teve alguma embalagem que eu vi esses dias que aonde ficam essas informações é bem onde você corta para o alimento. Eles têm ali as artimanhas deles, né? Mas de qualquer maneira, eu vi muita gente falando também, isso não faz diferença nenhuma. Para mim, particularmente faz, porque às vezes ali eu tô na pressa, o Davi me pede alguma coisa e a hora que eu vou escolher, esses que eu já bato o olho, que tem excesso de açúcar, que tem excesso de gordura saturada, já não é o que eu vou pegar. Se ele quer, de repente, comer um snack, eu vou dar uma olhada no que tem ali e vou pegar, se eu tiver com pressa, o que me aparenta ser menos pior. Porque a verdade é que a maioria de nós não lê rótulo. Mas isso seria importante, né, doutora? Sim, importantíssimo. Por quê? O que a gente tem de informação dos alimentos para poder ter empoderamento de escolha. Acho que essa é a palavra, você poder saber o que você está consumindo. Eu também ouvi muito, principalmente nas redes sociais, mas para mim não fez diferença. E aí eu acho interessante também a gente bater no ponto de o que eu faço com essa informação. Isso. Porque tá lá... Se é uma informação que me conscientiza ou não, porque daí Exato. É mais até sobre quem recebe a informação do que só a informação tá lá, né? Exatamente. Então, eu acho importante a gente ter uma visão geral do rótulo para saber como ler o rótulo. E aí, gente, para que serve um rótulo? Vou dizer para vocês, para informar. Então, assim, se você pegar qualquer produto hoje dentro do mercado, qualquer produto vai ter lá o nome, o peso, data de validade, que é importantíssimo também dar uma olhadinha, enfim. E aí a gente vem para o primeiro ponto, que é a lista de ingredientes. E eu vou contar, não sei se todo mundo sabe, mas a lista de ingredientes é feita em ordem decrescente, o que significa que que tem primeiro tem mais. Então, se você vai pegar um suco de caixinha e ver lá que a primeira coisa que tem é açúcar, significa que açúcar é o que mais tem boa parte daquele produto. Em seguida, então, a gente vê os ingredientes, a gente vai para tabela de informação nutricional. E agora é interessantíssimo porque antes você tinha essa quantidade só por 100 gramas. Só que ninguém em casa fica calculando, né? Ninguém vai com balancinha ali, pesar tudo. Não. Então agora você vai ter ali a porção que seria, vamos pegar o biscoito, 3 biscoitos, 4 biscoitos, ali a porção. E aí vai ter a quantidade de proteína, carboidrato, caloria por 100 gramas e pela porção que está ali. Então, é importante também dar, principalmente para quem está nesse processo de cuidado da saúde, processo de emagrecimento, cuidar também a quantidade de calorias, de carboidrato presente nesses alimentos. E aí, vamos para o tão temido selo, que ele é novo, tá? Ele vem sendo implementado nos últimos 2 anos aí, pela questão de leis mesmo, pela indústria. Ela já havia feito, esse selo já existe em outros países, como Chile, que vem há muito tempo sendo implementado lá, e agora no Brasil trouxemos isso também. Nada mais é do que justamente o que você falou, para você bater o olho rapidamente e saber que aquele alimento tem alto em algum nutriente, aliás, ingrediente. Então, ou sódio, ou sal, ou gordura, ou açúcar. Por quê? Lembra que antes só tinha tabela? Então, você tinha que ir lá, virar o produto, ler a tabela, fazer aquele cálculo para saber se tinha ou não açúcar, se tinha ou não alta em gordura. E muitas vezes na pressa, ninguém olhava e aí seguia a vida. Agora, com aquele selo, você pode rapidamente bater o olho. Mas na minha vida não fez diferença. Tudo bem, mas agora saiba que o que você está consumindo é alto naquilo. E aí cabe, obviamente, a cada um escolher se quer ou não consumir.
mas você estará consumindo bem informado. Perfeito. Que eu acho que é importante ressaltar, porque antes não tinha, você poderia passar por enganado ali, não saber. E não dá nem para terceirizar a responsabilidade, né? Como isso sem saber. Não, tá ali já nas primeiras informações quando você pega, principalmente aquilo em que ele é rico. E você me fez lembrar de uma coisa, doutora, que eu acho importante, que é a gente, tudo bem, não tem o hábito de ler o rótulo, mas esses dias eu fiquei sabendo, às vezes dá vontade de comer um salgadinho, um snackzinho, eu gosto de um que seria uma polentinha frita, tipo nacho, você sabe qual é, né? Amor, tem quase 1000 calorias naquilo. É no quase pacote. O que a minha nutricionista me recomendou para o meu dia inteiro está em um pacote daquele da minha dieta de 1.400, 1.200 calorias. Gente, um pacote daquele tem quase 1000 calorias. Outro dia eu fiz a conta e falei, peraí, não é possível. Deu 800 calorias, aí eu refiz a conta. Ali mesmo no mercado, eu falei, eu não vou pegar isso, por mais que eu esteja com vontade de comer. Vou comer um pão no café da tarde com requeijão e tomar um café, que ali vai me sustentar mais. Fala um pouquinho sobre essas escolhas. Exatamente. Eu acho importante, tem até viralizado muito nas redes sociais essas comparações. Dá pra comprar 50, daria pra você comer 50 ovos com as calorias de um salgadinho, né? Exatamente. Então, assim, a questão que eu gosto muito de trazer é a alimentação de verdade, que é o quê? Você basear, como diz a regra de ouro do guia alimentar, que é basear nos alimentos in natura, minimamente processados e ali evitar os processados e ultraprocessados na medida do possível. A questão da escolha é muito importante, por quê? Geralmente, esses alimentos, como o salgadinho que você citou aí pra gente, eles não vão te saciar a longo prazo. Então, assim, vai ser aquela questão momentânea. Gente, não tem como negar, é saboroso. Eles são ricos em sódio, são ricos em açúcar, são ricos em diversas coisas que fazem ser saboroso. Só que, o quanto isso é benéfico para a sua saúde a longo prazo? Não é. E aí, no lugar, você fazer escolhas mais inteligentes. Então, você mesmo disse, poxa, eu posso comer o salgadinho que tem aí 800 calorias. Mas se eu pudesse ir para casa e comer um pão, que eu vou dizer, um pão com ovo. Pão com queijo, um pão com omelete que eu amo. Exato. Então, assim, vai te deixar mais saciada a longo prazo, vão ter nutrientes que vão enriquecer o seu corpo, te dar saúde e ainda não vai ter as 800 calorias num pacote só ou naquela porção. Tem também uma questão importante que é, mas eu não quero comer os 50 ovos que dá, eu não quero comer. Eu quero comer 10 bananas, eu quero comer uma coisa rápida aqui. O salgadinho, eu quero comer. Então, você tem algumas opções. A primeira opção aí é procurar esses que não tenham esse selo, procurar produtos que sejam mais saudáveis na prateleira. Tem também a opção de controlar a porção que se está comendo. Então, assim, o produto ele já tem a porção ali designada. Tenta comer dentro da porção. Tá com muita vontade? Come ali. Geralmente, 30 gramas tem 100 calorias, sei lá, 150 calorias. Tudo bem, você tá com muita vontade, coma menos, né? Exatamente. Então, assim... Mas quem vai pegar um pacote daquele e comer outra menos? Coisa... E eu prefiro nem pegar, doutora, porque senão eu vou querer comer o pacote inteiro. Mas a gente também tem que se conhecer, né? Sim, sim. E outra, tem a questão aí, quem sabe comprar porção menor, porque hoje tem os grandes pacotes e tem os pacotes menores, comprar porção menor. Outra coisa interessante que não vai bem nessa linha dos ultraprocessados, mas é a maneira como a gente come. Então, mastigar bem esse alimento, sentir o cheiro. Eu gosto de usar o exemplo do chocolate também. Então, assim, deixar esse chocolate derreter na boca, ao invés de só mastigar e engolir. A gente, com a pressa do dia a dia, a gente acaba perdendo um pouco do timing da questão de o quanto comer. Parece que a gente nem presta atenção no que está comendo, né? Não prestar atenção naquilo que está comendo. Então, trazer isso de volta, prestar um pouco mais de atenção no que você põe no prato, é uma maneira também de você controlar a quantidade que come. Outra questão importante é ter horário. O horário para comer, para fazer as suas refeições dentro da medida do possível. E por que eu falo isso? Porque a realidade de cada um vai ser a realidade e ali a pessoa sabe, mas dentro da sua realidade, daquilo que se encaixa para você, tenta comer nos horários certos, para que o corpo nosso gosta de rotina. Então, rotina alimentar também faz parte disso, ter horário para comer. Evitando comer fora das suas refeições, você acaba evitando esses beliscos. Então, se você planeja a sua refeição, você evita comer as 800 calorias ali de uma só vez. Óbvio que de vez em quando vai acontecer.
não tem também como negar isso. Ah, nunca mais vou consumir um alimento. Não, em algum momento pode ser que aconteça. E quando acontecer, faça daquilo um momento isolado. Depois daquilo, siga suas refeições normalmente. E aí, se possível, faça as escolhas boas no momento que você for comprar esses alimentos. E aí, doutora, uma coisa que eu percebo que hoje eu consigo, principalmente depois que eu me tornei mãe, né? Fiquei mais atenta a essas questões, que eu consigo perceber que é justamente as melhores trocas. Então, às vezes eu sei, por exemplo, que eu vou com uma amiga tomar um café da tarde num lugar que eu amo, eu vou querer comer um pedaço do bolo. Aí alguém me oferece uma bobagem, né? Uma bala. Eu falo, não vou comer uma bala. Às vezes estou chegando aqui, um dos rapazes que trabalha aqui sempre tem um suspirinho. Aí ele oferece um suspirinho. Aí eu penso, será que vale a pena comer 3 suspiros se eu sei que daqui a pouco eu vou querer comer um pedaço de bolo? Então, isso também passa um pouco pela organização, pela gestão do que você vai fazer, né? Exatamente. Então, assim, esse exemplo que você deu foi perfeito. Saber fazer escolhas inteligentes e saber a hora de dizer não. Por quê? A gente tem muito culturalmente de que negar comida é falta de educação. Verdade. Muito culturalmente. Então, assim, você vai na casa. Ainda mais se for pra uma avó, pra uma tia, Nossa, não pode negar comida. Imagina, você vai na casa. A pessoa te oferece. Você vai numa casa, é exatamente isso, na casa de uma tia, dizer não. Ou, por exemplo, a pessoa que te oferece o docinho, ela vem na melhor das intenções da vida dela, porque ela quer te agradar. E tá tudo bem. Só que existem os momentos de dizer não. Ou mais tarde eu como, ou agora. Por quê? Porque a gente também perde, como eu disse, essa noção de sempre aceitando, sempre comendo. E aí o problema é o final do dia. Por quê? Você não percebe. Então você come uma coisinha aqui, aí depois você come uma coisinha ali, aí você vai jantar, aí você chega no final do dia, você passou aí 100, 200, 300 calorias a mais do que você deveria ter comido com coisas que você não percebeu. Então saber dizer não também é importante. Claro que não quer dizer que você tem que ser mal educado, sair aí negando e brigando com todo mundo que está te oferecendo alguma coisa. Mas quem sabe até aceitar, deixar para algum outro momento, saber aí gerir a situação, né? Que é importante também. Doutora, e aí a gente passa, eu sei que o nosso tema propriamente dito é ultraprocessados, mas eu vou aproveitar a nutricionista aqui para falar sobre isso, que a gente passa também pela questão da ansiedade. Outro dia eu conversava com uma moça e ela me falou assim: já que o meu filho de 10 anos virou pra mim e falou: mãe, você percebe o que você tá fazendo? Você tá comendo um pacote inteiro de bala. Eles tinham comprado aqueles pacotes de bala que você compra nos mercados de atacado, né? E daí ela tava ansiosa, tinha acontecido uma questão na vida dela e ela tava abrindo um atrás do outro. E daí a hora que o filho dela foi pra cozinha pegar uma bala, ele olhou e falou: mãe, cadê o pacote que a gente tinha comprado? Tudo bem, 2, 3 dias ela comeu quase que o pacote inteiro sozinha, sem perceber. Então, quando o filho dela falou, ela olhou e pensou: meu Deus, o que eu tô fazendo? Daí você pensa, é bala. Mas é que não é uma bala. É um pacote. Fala um pouquinho de bala. sobre isso, doutora. Eu acho importante, a gente falou dos alimentos aí ultraprocessados e tudo mais, e não tem como eu falar de uma coisa sem puxar outra, porque a alimentação, ela não é isolada. Então, assim, não tem como eu falar, vou falar só disso ou só daquilo, sendo que a alimentação engloba uma série de coisas, incluindo a ansiedade e os nossos sentimentos. Primeiro fato que eu falo, eu até fiz uma live com uma amiga esses dias, psicóloga, sobre isso, que é procurar ajuda terapêutica. A gente vê ainda a ajuda terapêutica como se fosse uma coisa ruim. Ah, é só para quem está doente. Ah, é só... E não, a gente, tal qual, eu falo que tal qual um bebê, a gente precisa aprender a regular as nossas emoções. Por quê? A gente não nasce sabendo tudo, gente. A gente cresce, entra na vida adulta, entra na vida idosa, achando que a gente sabe de tudo. E não sabe. Eu vi uma frase esses dias que foi muito interessante, que fala que a gente também está vivendo a vida a primeira vez. Os nossos pais estão vivendo a vida deles a primeira vez. Então, eles também não sabem, a gente não sabe. Por isso que procurar ajuda terapêutica e se perceber. No caso da sua amiga, foi o filho dela que percebeu. Agora, prestar atenção e voltar o olhar para si. E interessante também que não vê a comida nem como inimiga, que também tem tido essa onda de, oh meu Deus, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, a comida é minha inimiga, porque não é. A gente tem falado até de uma tortura nutricional, que muitas pessoas estão fazendo. Aliás, terrorismo nutricional de pessoas, às vezes, que nem nutricionistas são, inclusive, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, não vê a comida como uma inimiga. Calma lá também, né? Não são todos aí, tudo que é problema, não é isso. Porém,
também a comida não pode ser fuga emocional para os nossos problemas. Perfeito. Então, assim, o que acontece? O nosso cérebro, ele sempre vai ter um método de fuga para aliviar a tensão que ele está sentindo. Seja estresse, seja ansiedade, o que ele vê como uma coisa que seja ruim, ele vai querer aliviar de uma maneira que te dê prazer, e aí é comportamento. Por quê? Ele vai tentar fazer uma coisa que deu certo anteriormente. Vou dar exemplo. Tem pessoas que vão fazer o quê? Correr. Por quê? O cérebro dela entendeu que aquilo é bom e que aquilo vai trazer alívio momentâneo para o problema que ela está sentindo. Porém, grande parte das pessoas vem a comida como essa fuga. Então, assim, vou comer, geralmente é o docinho, tá? Em geral é o docinho. Então, vou comer um docinho, mesmo que seja pequenininho, e aí vai repetindo esse comportamento ao longo dos dias. Uhum. E aí que está o grande problema. Então, assim, eu gosto de trazer soluções, né? Vamos lá, soluções. Por favor. Primeira, ajuda terapêutica para se perceber, porque se essa ansiedade está de uma maneira crônica no seu dia a dia, pode acabar sendo uma coisa ruim. Todos nós somos ansiosos, todos nós vamos ter os nossos momentos de ansiedade. Eu tenho, você tem, até seu filho de 6 anos vai ter dentro do mundinho dele ali a questão das ansiedades dele. O problema é como a gente lida com isso, e às vezes a gente precisa de ajuda. A segunda coisa é assim, você também pensar antes de comer. É muito bobo, parece bobo, mas você pensar. Eu até falo para alguns pacientes, olha, você está sentindo ali aquele problema da ansiedade, vamos tentar outro caminho. Então, assim, tenta andar, sai do ambiente que você está, dá uma volta, bebe um copo d'água, respira fundo. Não deu, a vontade de comer ainda permanece. O que você faz? Falei, você vai parar na frente da geladeira, você vai contar até 10 e vai respirar fundo e vai pensar no que eu quero comer. Eu quero comer um chocolate. Eu tenho chocolate aqui? Será que eu posso prorrogar para daqui a 10 minutos eu comer esse chocolate? Eu posso. Então eu vou esperar e vou fazer outra coisa. Não posso mais. Será que eu posso esperar mais 10? E assim ir prorrogando. Não posso esperar. Então, ok. Eu sempre falo, compre a porção pequena. E aí a maneira como você come, cheire esse alimento. Quantas vezes na pressa a gente senta na mesa e esquece de sentir o cheiro? Ninguém degusta, parece mais, né? Exato, porque a gente está sempre com pressa. E eu entendo a necessidade, mas se possível, sinta o cheiro desse alimento, sinta o sabor derretendo na boca. E aí tente também mudar esse comportamento ao longo aí dos dias. Então, se eu não vou correr para o chocolate todas as vezes... Não, e se eu puder agora andar? E se eu puder associar esse comportamento a outra coisa que não seja comida? Encontrar prazer em algo que não seja só comida, né? Encontrar prazer em algo que não seja só comida. Doutora, mas aí tem uma coisa também muito importante que eu acho que, além do nutricionista, como você falou, o amparo psicológico pode ser necessário para algumas pessoas, que também vai ter a ver com a percepção. Que é sobre entender o que a gente quer da vida. E eu não estou falando só da questão estética, eu estou falando também da saúde. Tudo bem se a questão estética pegar para você e você estiver querendo emagrecer por isso, mas a gente sabe que o ganho principal sempre é da saúde, né, doutora? Eu vou me preparar para dar um recadinho. Eu queria que você falasse sobre um exemplo que eu vou trazer até hoje. Eu como aqui perto do meu trabalho em um restaurante que geralmente tem uma sobremesinha depois. Eu falei, eu vou sentar aqui perto, porque depois eu pego um cafezinho com churros, que tinha os churros hoje lá. Aí eu sentei ali, bolinho de chuva. Sentei ali do lado, terminei meu almoço e falei, vou pegar o café com um bolinho de chuva, com açúcar. Falei, gente, mas eu tô tão satisfeita, será que vale a pena? Pensei assim, será que vale a pena eu comer esse bolinho de chuva se eu nem com vontade tô? Não comi. Mas muitas vezes é no automático, porque tem ali, você quer comer até o fim o prato de comida, você quer comer até o fim o bolo que foi feito. Fala um pouco sobre essa organização que a gente tem que ter. Enquanto eu vou dar um recadinho, por favor, doutora. Claro, com certeza. Então, acho que primeiramente a gente tem que pensar na questão dessa questão da organização, saber respeitar os limites do corpo. O que acontece? Você saber dizer não a hora que é preciso dizer não. E aí, vem nesse exemplo que ela deu, em respeitar. Será que eu consigo? Será que eu consigo esperar? Será que eu realmente estou com fome? Eu preciso comer agora? Então, assim... tem essa questão que precisa ser respeitada e isso é com tempo, com percepção ao longo aí da sua vida, da sua rotina. E agora eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo, não saia daí.
está de volta e a gente te espera nas redes sociais do programa, o Instagram, @nosso-programa e a fanpage facebook.com/nosso-pgm. Através das nossas redes sociais você acompanha o que acontece aqui no programa, encontra também os nossos convidados, porque diariamente a gente posta as fotos, fica sabendo os temas do programa e pode também encontrar como quando tiver alguma receitinha. Ontem, por exemplo, a gente aprendeu aqui a fazer crochê e daí tinha a receitinha do crochê. A gente coloca lá para vocês também nas fotos que são postadas em Carrossel. Então, se tiver lista de material, passo a passo, tudo isso fica postado lá no nosso Instagram, @nosso-programa, tá? Eu quero te lembrar também que enquanto o programa acontece, você pode fazer a sua pergunta ou deixar o seu comentário sobre os temas abordados. Hoje a gente está falando sobre alimentação. Se você quiser participar, o nosso WhatsApp é o 11 3337 5886. Estamos entendendo mais sobre os produtos ultraprocessados com a Caroline Medeiros, que é nutricionista, mestre em promoção da saúde. Doutora, vamos até, voltando no que você estava falando agora há pouco, antes da gente ir pro break, que é um pouco sobre entender se eu tô com fome ou não, que não é um mecanismo tão fácil, porque às vezes a gente come a sensação, come o sentimento, né? Então, tem algo que eu acho que também é cultural. A gente tá feliz, a gente sai pra comemorar comendo. A gente tá triste, a gente merece comer alguma coisa. Deu tudo errado, vai comer. Deu tudo certo, vai comer. Ai, cabelo novo, vamos sair pra comemorar, vamos comer. Fala um pouco sobre isso, doutora. Então, como você mesmo disse, é cultural, principalmente nós aqui brasileiros, que somos um povo que gosta de festejar, que gosta de comemorar. Então, assim, a gente acaba associando os sentimentos à comida. E essa associação, a longo prazo, ela pode não ser saudável, porque você vai desenvolver uma relação com a comida. E aí, todo sentimento que você tem, se associado à comida pode não ser bom. Por quê? Você tem sentimentos quando come, acontece, não tem como você desassociar. E aí eu falo muito da comida afetiva, que é aquela, por exemplo, se eu perguntar para você, vai ter algo da sua infância que a sua avó fazia, que a sua mãe fazia, que vai ter essa questão afetiva para você. Agora, você comer porque todo sentimento seu demonstra alguma coisa também não é saudável. Então, a gente precisa, com o tempo, aprender a mensurar isso. E eu sempre falo também que com ajuda. Nós não somos seres isolados e não somos seres repartidos. Então, por exemplo, você não tem uma vida alimentar, uma vida de esportes, uma vida de trabalho, uma vida espiritual, uma vida com seu filho. Não. Você é a Jaque. Você é tudo isso em uma pessoa só. Então, às vezes, ter esse cuidado multiprofissional que a gente fala, tanto com o olhar do psicólogo, o olhar do médico, o olhar do nutricionista e o próprio olhar desse autodescobrimento, desse autoconhecimento, pode ser necessário para que você aprenda a lidar com esses sentimentos em relação à alimentação. Claro que aí num programa de 40 minutos não tem como a gente mostrar tudo, porque eu falo que isso daria dias de programa aí, né? Mas é importante você também saber reconhecer os sinais. Principalmente quando os sinais eles são negativos. Então, por exemplo, estou triste, sentei e comi um pote de bala. Talvez ali aconteceu quantas vezes isso? Se for um fato isolado, pode ser que aconteça com todo mundo. Agora, a frequência com que isso acontece tem que ser levada em consideração, tem que prestar atenção nisso. E é interessante, né? O quanto quando a gente presta atenção. Eu lembro de uma época, isso faz algum tempo, quando meu filho estava na escola, em outra escola, ele era um pouquinho mais novo, que tinha uma demanda muito grande de cuidado. Eu tinha mais ou menos 30 minutos, da hora que eu chegava em casa para a hora que eu buscava ele na escola. E foi o horário que eu percebi que eu estava consumindo muita coisa. Aí eu falei, não, peraí, o que eu quero nesse horário? Eu quero ligar uma televisão e ficar 5 minutos, 10 minutos aqui um pouco sozinha. Então eu vou encontrar alternativa. Vou tomar só o café, vou comer um pedaço de queijo. O que eu vou escolher para esse momento? Porque às vezes a gente tem momentos de escape e tudo bem, né, doutora? E tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado de achar outros hobbies, outras coisas que te deem prazer na vida. Como você falou, pode ser um esporte que vai só trazer benefício, né? Exato, pode ser um esporte. Acho legal também aqui do programa que vocês têm a questão do crochê, do artesanato, que são outras opções também que te dão prazer. A própria televisão, assistir um programa que você gosta muito, assistir uma coisa, ouvir música,
música, ler um livro. Então, assim, encontrar outras fontes de prazer que não só a comida. E se você percebe que apenas a comida é a sua fonte de prazer, que apenas a comida, aí acredito que seja o momento também de rever algumas coisas e, quem sabe, até procurar ajuda profissional. Doutora, porque não é incomum a gente ouvir pessoas falarem assim, mas eu como tão pouco e eu não consigo emagrecer ou eu estou ganhando peso. Mas aí, de repente, a pessoa fala assim, né? Vai chegar lá e vai falar pra doutora, por exemplo, eu não janto, só que à tarde ela comeu um pacote de salgadinho, por exemplo. Sim. Então, a caloria ela não deixou de comer, ela só não tá se alimentando adequadamente, né? Ela não deixou de consumir a caloria, né? Exatamente. E aí, vindo para os alimentos ultraprocessados novamente, esses alimentos geralmente são densos caloricamente. Tem muita caloria em uma pouca porção. E aí, eu vou dar o exemplo da barra de chocolate. A porção da barra de chocolate, não sei se o público sabe, mas são 3 quadradinhos. Não quero saber, brincadeira. Conta a verdade pra gente são mesmo que boa, 3 quadradinhos, essa é a porção. Isso é o equivalente, quando a gente vê a porção, seria os 3 quadradinhos. Mesmo se for aquela barra grandona lá. Se for a barra grandona. Vai variar um pouco aí de marca para marca. Mais, um pouquinho menos. Mas em geral são 3 quadradinhos. Dificilmente alguém vai comer só a porção de 3 quadradinhos. E aí, o que acontece? Quando você vai ver o total da barra inteira, é denso caloricamente. E não sacia, né? Não sacia. Essa que é a grande questão. Tem uma coisinha nos alimentos in natura, nas frutas, nas verduras, e você já ouviu falar que são as fibras. As fibras, além de melhorar o funcionamento intestinal, eles são responsáveis também pela saciedade. Então, assim, quando a gente faz essa comparação de, você conseguiria comer 20 bananas no lugar dessa barra de chocolate. A questão é, eu entendo que tem vezes que você vai querer comer o chocolate e tá tudo bem. Só que quando você vai olhar para uma alimentação regrada durante a semana, durante a sua vida, você não consegue sentar na mesa e comer 10 bananas. Claro que não. Na segunda, na terceira ali, você já tá... tá bom. Por quê? Porque esse alimento tem fibras, esses alimentos têm vitaminas, esses sacia, alimentos... né? Exatamente, e aí te sacia. E geralmente são alimentos que exigem mais da sua mastigação. E aí, o processo de mastigar vai te gerar também saciedade. Imagina as folhas, você não consegue engolir as folhas de qualquer jeito, não né? Não consegue. Até é um problema muito comum, por exemplo, em hospitais, gente que tem a parte da dentição ali com problema, algum problema de saúde, que não consegue mastigar, de depender de alimentos, não consegue comer folhas. Ou só refogada, ou enfim. Por quê? Justamente por causa do processo de mastigação, que é tão importante para gerar saciedade. Porque o nosso corpo ele é lindo. Eu adoro falar porque ele é lindo. Então, assim, ele é todo interligado. O fato de você mastigar vai entregar para o cérebro um sinal de que ele precisa mandar para você o hormônio dizendo que, acabou, chega. Tá bom? Então, quando o estômago sente, ele dá um indício para você parar de mastigar. E aí, quanto mais você mastiga o alimento, mais devagar você come, mais rápido o corpo entende que ele precisa parar. E interessante, né? Esse dia eu estava conversando com meu filho e ele comeu, né? Comeu comida, repetiu, ele gosta de comer comida, mesmo arroz, feijão, carne, estava comendo ali, pediu mais um pouquinho, eu dei mais um pouquinho. Ele falou, eu quero mais. Eu falei, você não quer. Ele falou, eu quero. Eu falei, é que você comeu rápido, você não percebeu que você não quer. Vamos conversar um pouquinho e daqui uns 10 minutinhos, se você ainda quiser, a mamãe coloca de novo. Não quis. Exato. Então, até ajudar a criança, eu sei que eles vêm muito mais puros do que a gente, que precisa se reeducar muitas vezes na fase adulta, mas se a gente já ensina essa consciência, fica mais fácil, né? Sim, exatamente. Eu gosto muito desse detalhe da criança porque ela precisa aprender tudo do zero. Precisa aprender a andar. Quando nasce, precisa aprender a comer. Ela precisa aprender até os horários de ir ao banheiro. Ela precisa aprender tudo. E ter essa relação com a alimentação faz parte desse processo. E geralmente os pais têm essa função logo ali nos primeiros 6 meses de vida de ensinar a criança a comer. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente come geralmente o que tem na casa dos pais. Então vai ser a comida que é fornecida. E é por isso que é tão importante que os pais tenham uma boa rotina alimentar, porque vai influenciar diretamente no filho. Porque o filho vai comer o que tem em casa. Porque às vezes fala, meu filho só come besteira, mas quem é que compra besteira? É Exatamente, a gente, né? Exatamente. E aí ele vai entrando na fase escolar, porque vai ser a fase que ele vai aprender a comer outras coisas. Então, seja na merenda da escola, seja dividindo com os coleguinhas, ele vai aprender a comer outras coisas. E aí,
é um momento que nós, se você lembrar aí na sua vida também, é um momento que nós também, quando fomos entrando na fase da adolescência, fomos escolhendo o que quer comer. Aí você já tem poder para olhar para o seu pai, para sua mãe e dizer, não quero, não gosto. Aí eu sempre falo, eu até fiz um trabalho de educação nutricional com algumas crianças, semana retrasada. E aí a gente deu para eles provar suco de beterraba. Aí eu falei para eles, vocês têm que fechar o olho e vocês têm que tomar de olho fechado. Não é para contar o que tem. Se quem vê o que tem, não é para contar. E aí a maioria deles sentia o cheiro e ficava, não quero, não quero. E aí eu falava, gente, as reações eram muito engraçadas. Aí eu falava para eles, gente, tem que provar, experimenta. Aí eles experimentavam, nossa, é bom. É bom. E é essa questão do experimentar coisas novas, tanto quando se é criança, que geralmente a gente leva esses hábitos para a vida adulta, quanto na vida adulta. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de comer salada, de comer verdura e legumes. O que eu posso estar fazendo? Quem sabe tentar uma receitinha ali de uns legumes assados? Quem sabe refogar essas folhas, quem sabe misturar no arroz, porque assim, gente, nós brasileiros, a nossa cultura alimentar, ela é linda, ela é diversa, se você for para qualquer canto do país, vai ser diferente, e aí tem essa questão de que o arroz e o feijão, o nosso prato ele é completo, arroz, feijão, a carne, a salada, e perder essa tradição ao longo dos anos, as pessoas, a população, é meio triste, porque o nosso prato ele é completo, e trazer isso de volta, o pratinho bonitinho, a gente tem até o desenvolvimento do modelo do prato saudável, que é ali metade salada. É muito prato do brasileiro mesmo, exato, né? É muito prato brasileiro, metade do prato salada, divide ali o arroz, o feijão, a carne, e aí faz parte desse processo. Quando a gente fala de comida de verdade, a gente está falando disso, o básico. Gente, fazer o básico dá certo. Não precisa ser caro, né, Não doutora? precisa ser caro. Eu vou me preparar para dar outro recado e eu queria que você falasse uma coisa interessante para nós, que é sobre praticidade. Você já falou aqui que você gosta de dar a solução, né? Então tá, a gente tá falando aqui dos ultraprocessados, você deu alguns exemplos aí. Um deles são aqueles frangos que a gente compra pronto, como... agora não sei se eu vou falar a marca. Eu vou falar stick, né, para não falar a marca. Os nuggets que a gente compra. Tem alguns que vem escrito hoje em dia assim, ó, 100% peito de frango, por exemplo. Isso de fato existe ou a gente está colocando um ultraprocessado na mesa para os nossos filhos? O hambúrguer, a mesma coisa, aquele que a gente compra pronto. Tem opções daquilo que é pronto, que a gente sabe que vai ser processado, mas que é mais saudável para o dia a dia? Fala um pouco sobre isso, por favor. Então, nem tudo o que vem de dentro de um pacote, eu acho interessante frisar isso, que nem tudo que vem de dentro do pacote é ultraprocessado. Lembrando também, tem aqueles alimentos que são processados. E aí eu vou dar o exemplo das verduras, dos legumes, que já vem o pacote cortado, bonitinho, cozido, pré-preparado. Interessante, gente, para vocês verem, para vocês fazerem boas escolhas, é sempre lerem as listas dos ingredientes. Por quê? Lá vai estar escrito se de fato é o frango, se de fato é a verdura, tá? Então, leiam a lista dos ingredientes para poder adiantar aí, para vocês terem essa visão se é certo ou se é errado esse alimento. Chegou a pergunta do público, vamos conferir? Quem está fazendo essa pergunta é o André, de São Paulo. Obrigada pela participação, André. Diz assim a perguntinha do André. Boa tarde, trabalho à noite de vigilante. O horário me faz alimentar errado e acabo comendo muita besteira, porque minha ansiedade aumenta. Como posso me organizar e comer melhor? Obrigada pela participação, André. Doutora. Oi, André, tudo bem? Que bom que você mandou essa pergunta, muito pertinente, levando em consideração que muitos milhares de brasileiros também trabalham à noite e têm esse mesmo problema que você, né? Então, assim, primeiro passo é se organizar, porque a alimentação ela precisa se adequar à sua rotina. Então, assim, se você trabalha à noite, pensa que a maior parte das refeições você vai fazer à noite. E aí já leva, não sei se você leva para o trabalho ou se você come no trabalho, mas planeja suas refeições para que elas aconteçam nesse período da noite, para que você evite os escapes. Então, se vai levar a famosa marmitinha, já prepara a marmitinha junto com os lanches ali para você levar à noite. E aí, durante o dia, que é o período que você dorme, que é o período que você vai realizar menos as refeições, você deixa para aquelas refeições mais leves. E por quê? Porque a refeição completa você vai fazer à noite no período do seu trabalho.
Perfeito, doutora. Quero até retomar o que você estava falando agora há pouco, que eu achei muito interessante. Não é tudo que é embalado que é ultraprocessado. Exato. E também o processado pode facilitar a nossa vida. Então, o meu filho gosta muito de brócolis, de cenoura. Muitas vezes eu compro aqueles que já tá ali no saquinho, já tá ali facinho para mim, que eu só vou refogar. Não tem problema, né? Não, e eu acho ótimo. Por quê? Porque vai facilitar a vida da correria. Então, assim, eu entendo também que nem todo mundo tem tempo para pegar o brócolis, eu falo, a vida é linda, ir lá no pé, colher o brócolis, plantar, junto com os passarinhos. Não é a realidade. E se for a sua, que maravilha, continue fazendo. Mas se não for, pense que já vem muitos mercados hoje, já tem ali cortado, fatiado, já vem limpo. Então, o que você puder pegar que já vem limpo, já vem cortado, ou até que já vem no pacote, e é importante só ler os ingredientes para que não tenha sal ou açúcar incluído. Perfeito. Isso é importante. Mas se for do tipo que a gente está conversando, que os alimentos eles são conservados por um processo chamado branqueamento, que é um processo que a indústria faz. Nada mais é que tirar do calor ali, daquele pré-cozimento e colocar no gelo. E aí até dá para fazer em casa, quem quiser conservar por mais tempo. Você cozinha ali, dá aquela aquecida e depois o susto direto, já tira do quente e põe direto no gelo. E é um processo também que é usado para conservar. Então, você pega o pacote ali de brócolis, tem de milho, de cenoura, de ervilha. Então, assim, já é fácil para você manter. Abrir, refogar se precisar, às vezes nem precisa, refogar, picar, temperar e já pôr no prato para levar. A mesma coisa do frango, você citou antes. Importantíssimo, gente, ler a embalagem daquilo que você está comprando para você não comprar ali o gato por lebre, né? Então, assim, importante você tomar esse cuidado. Então, lê a embalagem. Se está escrito nos ingredientes 100% frango, se está escrito ali no máximo vai ter um conservante ou outro que também se vê necessário, consuma esse alimento. Por quê? Porque vai facilitar a sua vida. Então, quando for ler a lista de ingredientes, procure pegar aquele alimento que tem menos aditivos possíveis. Então, para não ficar difícil, então é entender que o que tem primeiro é o que tem mais naquele alimento. Exatamente. E que na hora de eu escolher o que tiver menos ingredientes vai ser melhor, é isso? Exato. Exatamente. Facilitou Esse aqui pra é o gente. resumo. Perfeito. Esse é o resumo. Doutora, eu tenho que caminhar para o final do nosso bate-papo, mas você estava falando comigo aqui no intervalo sobre a sua atuação também com alimentação vegetariana. Fala um pouquinho pra gente. Exato. O que acontece, gente? Eu trabalho no UNASP, que é uma universidade, onde eu fiz também, onde eu cursei o curso de nutrição e hoje eu faço os atendimentos lá. E aí a gente tem essa filosofia da questão da alimentação vegetariana, que muitas pessoas têm essa visão de que vai estar faltando, vai faltar B12, vai faltar proteína. E não, a alimentação vegetariana, ela pode sim ser uma alimentação completa, rica em todos os nutrientes, sem que você tenha um déficit, uma perda por isso. Mas o que acontece? As pessoas geralmente, é aí que vem a questão, que as pessoas geralmente confundem a alimentação vegetariana com uma alimentação saudável e não necessariamente é isso. Se a pessoa tirou a proteína e está comendo só carboidrato de maneira inadequada. E não somente isso, mas assim, vai lá e come um monte de ultraprocessado, por quê? Ah, não tem carne, não tem isso, não tem aquilo. Não tem carne, eu automaticamente posso comer tudo. E não significa. E aí, se eu pudesse até deixar um recado, questão de, gente, quando você vai consumir alimentação, seja ela vegetariana, seja ela uma alimentação aí com carne, procure fazer dos alimentos in natura e minimamente processados, a base. Lembra que eu falei ali? O básico dá certo. Então, assim, evita esses alimentos ultraprocessados na medida do possível, evita em grandes quantidades, evita ao longo da sua semana e dá prioridade para esses alimentos saudáveis, esses alimentos in natura. Doutora, eu tenho que encerrar, mas eu vou te convidar para a gente fazer um bate-papo sobre alimentação vegetariana da próxima vez, tá bom? Daí a gente esclarece mais as dúvidas. Para quem quiser entrar em contato, tem site aí passando para vocês e o Instagram, que é @CarolSMedNutri1, passando aí pra vocês. Obrigada, viu, doutora? Nada, foi um prazer te receber estar aqui com vocês. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.